Bom, pessoal, agora vamos começar a falar sobre como criar um layout usando o Bootstrap, tá? Os layouts em Bootstrap, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eles são feitos com aquele conceito mobile first, ou seja, primeiro a gente pensa no layout para telas pequenas e depois a gente melhora ele para telas grandes, tá? E sempre, né? Então, por consequência, vão ser sempre layouts responsivos, tá? Para que o Bootstrap funcione, tenha essa responsividade, ele se baseia nos breakpoints, tá? O pontos de quebra. O que são breakpoints, pessoal? São pontos na largura da página, são larguras de página onde o Bootstrap fala, olha, até essa largura aqui para mim é uma tela pequena ou extra pequena. Daqui para cima vai ser uma tela pequena, daqui para cima vai ser uma tela média e assim por diante, tá? E aqui estão quais são esses breakpoints, tá? E qual é o código, né, que a gente vai identificar esses breakpoints quando estiver trabalhando com eles nas classes do Bootstrap, tá? Então aqui eu tenho os tamanhos em pixels, tá? Ou seja, normalmente tudo vai ser considerado extra pequeno e os extra pequeno não vão ter, né, nenhum sufixo nem prefixo na classe. Quando eu estiver trabalhando com telas pequenas, ou seja, acima de 576 pixels, aí eu vou usar o Small, SM. Acima de 668, médio e assim por diante. Tá? Então, isso aqui são valores pré-definidos do Bootstrap. A gente pode alterar usando o Sass, mas isso está muito à frente do que a gente está fazendo aqui. Tá? Mas, então, a gente trabalha com esses valores aí pré-definidos. Eu só quero mostrar para vocês aqui, só quero que vocês entendam o que são esses códigos, né? E tenham aí uma noção, não precisa decorar quais são esses tamanhos aqui, que isso se refere à largura da página, tá? Daqui a pouco a gente vai usar isso aqui e vocês vão entender melhor como funciona. Então, qualquer layout em Bootstrap, pessoal, começa com um container, tá? O que é um container? Container é uma classe, tá? Que ajuda a gente a centralizar, né? A dimensionar a página, tá? Então, normalmente, né? Toda página vai ter como elemento raiz ali, o primeiro elemento ali dentro do body, um container. Quer dizer, nem sempre, mas em muitos casos sim. E nós temos três tipos de container, tá? A classe container tracinho fluid, né? Container fluid, e uma classe container tracinho breakpoint, onde esse breakpoint aqui vai ser um desses códigos aqui, tá? Vamos começar com o container fluido, que eu acho que é o que tem o comportamento mais simples, e depois a gente passa para os outros. Então, lá na nossa página, né, no template aqui do Bootstrap, pessoal, eu vou criar aqui um div, tá? Um elemento div. Vou passar aqui esse Hello World para dentro do div. E eu vou colocar aqui, vamos ver aqui como que isso está sendo exibido, tá? E eu vou colocar aqui um estilo chamado container tracinho fluid. O que é o container fluid? O que ele está reclamando aqui? Ah, não, desculpa, não é style, é class. Fazendo confusão. Então, o que aconteceu, pessoal? Vocês vão ver que quase nada, né? Tem uma margenzinha a mais aqui, mas vocês não devem estar vendo muita diferença. Vamos olhar aqui, vamos inspecionar e ver aqui o que é o meu container fluido. Ó, pessoal, o meu div container fluido aqui, ele é um elemento que ocupa 100% da largura da página, tá? E tem ali, né, um padding, né, de cada lado aqui para dar um distanciamento das bordas aí. Então ele é um elemento que vai conter, né, o conteúdo da minha página, vai conter a página, tá? E vai só criar um distanciamento assim, ali das bordas, tá? Esse é o container fluido. Uma coisa interessante do container fluido é o seguinte, ele sempre vai ter essa largura de 100% e algum padding ali, né, algum espaçamento das bordas. Vamos criar um estilo aqui e dar uma cor de fundo para esse elemento, para a gente poder visualizar melhor esse e os próximos. Vou pegar uma cor clarinha aqui, esse
água marinha. Ó, então, esse é o meu container, né? Não dá para ver o pad, né? Porque a cor de fundo vai junto. Mas o container fluido, ó, o que vocês têm que ver é que ele ocupa 100% do tamanho da página. Tudo bem? Bom, esse é o mais simples porque é isso, é 100% e assim, por que usar então? Porque a gente vai ver que quando a gente for usar os próximos elementos de layout, né, linhas e colunas, a gente precisa de um container em volta desses elementos por causa desses espaçamentos, para melhorar um pouquinho o visual da página, tá? Mas normalmente, pessoal, a gente não trabalha com esse container fluido. Por quê? Porque o tamanho dele é sempre 100%. Então, se eu tiver uma página muito grande, provavelmente meu conteúdo vai ficar todo espalhado pela página, né? Ter esse tamanho de 100% independente do tamanho da tela é um comportamento meio ruim aí para determinados tipos de página. A não ser que a sua necessidade seja mesmo, né, a largura, mas você tem que pensar isso. Se você tiver uma página ali com 4.000 pixels de largura, a exibição provavelmente vai ficar bem estranha. Então, normalmente a gente não usa o container fluido, exceto em alguns casos onde ele é necessário, tá? Normalmente a gente vai usar simplesmente o container, tá? E o container aí ele já tem um comportamento um pouquinho mais complicado, tá? Ó, eu mudei aqui para container e olha o que aconteceu com a página. Qual que é o comportamento do container, pessoal? Se a gente ver aqui na documentação, vocês vão ver, ó. Quando o container está numa página de tamanho extra small, ou seja, menor do que 576 pixels, o container vai ocupar 100% da largura da página. A partir do momento que ele estiver numa página small, ou seja, maior do que 576, ele passa a ocupar exatamente 540 pixels. Agora, se o tamanho da página crescer e ela passar de 768, aí ele passa para 720 pixels. Se crescer mais um pouco, passar de 992, aí para 960. Então ele tem esse comportamento que varia com o tamanho da página. É 100% se a página for menor do que 576 pixels, mas passa para valores fixos a partir do momento que a página vai ficando maior. E se a página for muito grande, né, acima de 1.400 pixels de largura, aí ele fica no valor fixo de 1.320, tá? E ele centraliza o nosso conteúdo. Vamos ver esse comportamento na prática? Ó, vou arrastar aqui para mudar a largura da nossa página. E vocês vão ver que quando a página ficar menorzinha, né, menor do que 576 pixels, ele vai passar a ocupar 100% da página. Na verdade, um pouco antes, né? Porque eu estou com esse zoom. Vou tirar o zoom aqui, ó. Então, vou diminuir, ó. Na hora que chegar a 576, ele encaixa no tamanho da página de 100% e fica com esse tamanho de 100%. E vejam que conforme eu vou subindo, né? Eu vou passando pelos pontos de quebra e ele vai aumentando. Eu vou passar por 768, ele vai dar um pulo, ó. Vou passar por 960 e alguma coisa, ele vai aumentar mais um tanto. Então é um comportamento bem legal, pessoal, porque o tamanho da página fica fixo, né? Independente ali da largura da tela. Desde que a largura esteja dentro aí de um limite, né? Então ele vai ter ali um tamanho fixo. Tá? Isso torna, né, o nosso layout mais previsível, evita aí problemas com telas muito grandes e tal. Então, ó, quando eu passo aqui ó, de 1400, aí ele fica desse tamanho e eu sei que mesmo que a janela tenha 4.000 pixels de largura, ainda assim, né, a minha página vai estar sempre desse tamanho e sempre centralizada. Tudo bem? E o terceiro tipo de container que eu tenho aqui, pessoal, é esse container onde é container tracinho breakpoint, né? Container tracinho um desses códigos aqui. O que que é esse container tracinho breakpoint? Por exemplo, se eu colocar container tracinho MD, o que que vai acontecer, pessoal? Enquanto a página não chegar no tamanho que ele definiu como médio, né, como MD, a página vai estar ocupando 100% da tela. A partir do momento que passou do MD, aí ela passa para esses tamanhos fixos.
Então vamos supor, eu estou fazendo uma página, mas eu quero, estou pensando ali, minha página precisa de um pouco mais de largura e tal, então eu não, em dispositivos muito pequenos aqui, ou até um pouquinho maiores, igual até 768 mais ou menos, eu prefiro usar 100% da página. Depois, aí eu limito o tamanho. Então a gente pode vir aqui, né, no código e trocar meu container, por exemplo, para container MD. O que vai acontecer? Enquanto eu não chegar em 768 pixels, o meu container vai estar ocupando 100% da página. Passou de 768, aí ele trava em 720, né? E só vai crescer quando passar aí dos próximos tamanhos. Tá? Vamos ver isso na prática? Então eu mudei. Estou diminuindo. Na hora que chegar a 768, ele vai ficar com 100% de largura e vai se manter desse tamanho. Tá? Se eu mudasse aqui, vamos passar aqui de MD para LG, né? Que seria com 992 pixels. O que vai acontecer? O mesmo comportamento, só que agora ele vai ficar com 100% da tela até que a largura passe de 992. Ó. Então, diminuir para baixo de 992, ele fica com 100%, tá? E não muda. Passou de 992, ele assume um tamanho ali e vai ficando com um tamanho fixo. Tá? Pessoal, então basicamente sobre o container é isso. A gente tem esses três tipos, o container, tá? Cujo tamanho muda de acordo com o tamanho da tela. O container fluido, que o tamanho ali vai ser sempre 100%, tá? E o container com ponto de quebra, né, com breakpoint, onde o tamanho vai ser 100% até que nós chegamos num tamanho de tela igual àquele ponto de quebra. E aqui, pessoal, até um detalhe que é importante ficar claro, né? Quando a gente fala dos breakpoints, a gente está falando sempre do tamanho, né, da largura da janela, tá? Às vezes o pessoal confunde, professor, mas o meu elemento é maior do que 768 pixels e aqui o elemento não está funcionando por algum motivo. Não, não é o elemento, é a largura da janela. O breakpoint é sempre sobre a largura da janela. Então, pessoal, sobre containers é isso. Espero que vocês tenham conseguido aí ter uma ideia. Isso vai. Eu sei que esse conceito aqui dos breakpoints não faz muito sentido num primeiro momento, tá? Mas eu garanto para vocês que conforme a gente for usando, isso aqui vai começar a ficar um pouco mais claro e vocês vão começar a entender um pouco melhor quando usar um ou quando usar o outro, tá? Então a gente vai parar por aqui com os containers e aí na próxima aula a gente começa a ver o grid, onde a gente vai olhar para linhas e colunas, né, como realmente construir o layout da nossa página.